Eu tô com tanta saudade dos alunos, gente. Vocês não estão? Gente, tô com saudade de vocês. Obrigado. Também estamos com saudades uns dos outros. Eu tenho muita saudade da presença física, sabe? Uhum. Embora que, por outro lado, tem pessoas, muitas pessoas com quem eu nunca conversei tanto e criei uma proximidade que não existia, o que é muito legal. Uhum. Mas sim, dá saudade de ir lá comer no Beta. A comidinha é boa. Pois é, né, Jamil? Verdade. Muitos professores aqui, a gente se encontrando e coisa que a gente quase nunca fez na universidade ou ao vivo, né? É verdade. Ah, só para contar para vocês, eu iniciei a transmissão, tá? Porque já são 17 horas. E deixa Tá bem? tá? Se quiser começar, Kelly, também. Eu acho que, eu não sei, eu vou dar uma só deixar aqui perguntado para Maria Cláudia e daí eu acho que a gente inicia. Pode ser. Certo. Bom, então, 17 horas. Vocês viram, professor Ricardo e professora Simone, vocês são muito obedientes, mas, né, a gente Obrigado. firma aqui o compromisso dos 10 minutos. Uhum. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Ricardo, professora Simone, todos os presentes. Já estamos com 22, vários professores queridos já presentes também aqui. Eu não vou ficar passando, mas aqui eu vi rapidamente o professor Jamil, a professora Sonilde, o professor Sérgio, todos aqui. E só para explicar para vocês, para quem chegou agora, vocês ainda não viram o professor Rafael, porque nós temos uma feliz e triste notícia. A triste notícia é que ele não estará conosco hoje, mas foi uma feliz notícia que ele se tornou papai. Então, hoje, ele está lá dando um apoio para a esposa e o filhinho, então ele não vai estar com a gente hoje, ok? Então, dito isso, a nossa conversa hoje é uma conversa que faz uma interlocução entre as relações de consumo e a mediação, ou a possibilidade de mediação nestas interrelações. E a professora Simone acabou de cair. Então eu vou aguardar um segundinho só para ela entrar novamente, e demorando um pouquinho mais a gente inicia e depois ela continua, ok? Só um segundinho então. Até para explicar o propósito dessa conversa aqui, é um pouco diferente da conversa que haverá sobre... Não, Simone, você caiu. Deixa eu verificar com ela. Vamos lá. Um minutinho. Assim, né? Tudo feito sempre conforme é possível, né? Eu acho que ela está entrando. Uhum. Sim. Ela já está reconectando aqui. Oi, Chayane, boa tarde para ti também. Sabe que é uma alegria para a gente poder estar compartilhando esse momento. Oi, voltou. Certo. Então, só, né, fazendo esse pequena introdução, o nosso foco ele é muito mais na lógica da mediação possível nessas relações. Então, o nosso foco ele é muito mais no como do que exatamente no direito material, que nós teremos um momento especificamente só para a parte mais dura do direito material das relações de consumo, ok? Então, dito isso, a Simone sumiu de novo. Eu vou fazer o seguinte. Professor Ricardo. Ai, ai. Sim. Bom, palavra... Eu acho. Professora Simone? Professora Simone caiu. Tá retornando. Tá retornando. Isso. Só mais um minutinho, pessoal. Desculpem. Faz parte da sistemática. Isso. Então vamos lá. Antes que a professora caia de novo,
Professor Ricardo, eu tinha esquecido disso, vou iniciar a gravação para a gente ter isso disponível depois. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, professor Ricardo e professora Simone, e eu passo a palavra imediatamente, então, ao professor Ricardo Camargo. Bom, muito obrigado, professora Kelly. Uma alegria estar a falar com vocês. Seria uma alegria ainda maior se fosse presencial, diga-se de passagem. Mas, de qualquer sorte, pelo menos mantemos o nosso contato. Mantemos-nos assim, mostrando que um importa muito ao outro. E, sem maiores delongas, vou passar ao tema e disciplinado justamente por um texto para não ultrapassar o tempo regulamentar. Um dos fatos sociais que se tornam suporte de consequências em vários ramos do direito simultaneamente, sem sombra de dúvidas, é o consumo. Costuma-se chamar a atenção para o dado de que este constitui o escopo, em última análise, de toda atividade econômica. Toda ela se volta, antes e acima de tudo, para o fim de propiciar àquele que desenvolve os meios para a satisfação aquele que desenvolve os meios para a satisfação das respectivas necessidades em caráter final. Quando se vai falar acerca de um determinado fato social que se converte em fato jurídico, recordando aqui a este como um gênero que se desdobra nas espécies identificadas por Pontes de Miranda e terminologia amplamente disseminada pelo professor Clóvis do Couto Silva, quais sejam fato jurídico sentido estrito, ato-fato, ato jurídico, duas ordens de consideração do tratamento pelo direito positivo e do tratamento jurídico. Vale recordar que, embora já se contasse com uma legislação copiosa em relação à matéria, seja quanto à definição de crimes contra a economia popular, seja no âmbito administrativo, com a Lei Delegada número 4 de 62, revogada pela Lei 13.874 de 2019, a famosa Declaração da Liberdade Econômica, né? Seja pelas diversas formas por que se manifestou o fenômeno que no entreguerras foi denominado dirigismo contratual por Louis Josserand, jurista cuja influência se fez presente na própria redação do artigo 187 do Código Civil de 2002, o fato é que a doutrina jurídica nacional começa a se debruçar efetivamente sobre o tema a partir de 1974, quando Fábio Conder Comparato publica na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro o seu estudo A Proteção ao Consumidor, importante capítulo do Direito Econômico. Este trabalho foi republicado na Revista de Direito Público, encartado na coletânea Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial, de 1978, e convertido em verbete da Enciclopédia Saraiva de Direito, é citado por todos os juristas que, sob o enfoque do ramo da respectiva especialidade, versam a temática do consumo. Miguel Hélio Júnior, Washington Pelos Albino de Souza, Caio Mário da Silva Pereira, Thaisa Macena de Lima, Cláudia de Lima Marques, Adalberto Pascoaloto, Valdírio Bugarelli, Paulo Tarso Sanseverino, Bruno Miragem e tantos outros a eles se reportam como pioneiro na abordagem jurídica do tema no Brasil. E desde então contamos, em cada um dos ramos do direito, com uma vasta bibliografia dedicada ao tema consumo, que terá de ser consultada para se iniciar a compreensão dos problemas que se apresentam nos conflitos de interesse concretos. O tempo não vai permitir aprofundamentos maiores acerca de todas as repercussões sobre as relações de consumo que se apresentam percutidas pela situação presente. Desde logo, arredem-se quaisquer dúvidas quanto à resposta evidentemente positiva de os serviços de saúde prestados pelos particulares
serem objeto da relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código do Consumidor, bem como dos medicamentos serem, na condição de produtos, objeto dessa mesma relação. Também não parece necessário delongar explicações sobre o dado de que a saúde está posta entre os direitos fundamentais do consumidor no inciso 1º do artigo 6º do mesmo diploma, reforçado tal dado, sobretudo pela menção expressa à saúde nos artigos 8º e 10º, quanto ao nível tolerável de riscos a ela, no artigo 30, quanto ao nível tolerável de riscos a ela. No 31, quanto às informações corretas a serem prestadas quanto a esses riscos, na oferta de produtos e serviços no mercado. 37, parágrafo 2º, quando caracteriza como abusiva a publicidade que induz o consumidor a comportar-se de modo prejudicial à sua saúde. E o tempo também não vai permitir um aprofundamento na disciplina dos planos de saúde, posta na Lei 9656 de 1998, como objeto da relação de consumo, que é algo que mereceria até um curso específico, diga-se de passagem, né? Noticio ainda a autorização, por força da Lei 13.987 de 2020, da distribuição com acompanhamento dos conselhos de alimentação escolar de gêneros alimentícios em todo o território nacional aos pais e estudantes, adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, durante o período de suspensão de aulas em escolas de educação básica em virtude do estado de emergência ou de calamidade pública. Um dado que, embora fora da relação jurídica de consumo, tal como disciplinada no Código do Consumidor, não deixa em si mesmo de traduzir um tratamento jurídico do fato econômico e social denominado consumo. Isso tudo só para mostrar a enorme gama de temas que percutem a temática do consumo pela resposta que o direito dá à pandemia. Agora, para dialogar com o tema desta mesa, o foco está na parte final do inciso 5º do artigo 4º do Código do Consumidor, que dá como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo o estímulo à criação de mecanismos alternativos de solução de conflitos. Como se sabe, a restrição à possibilidade de locomoção física que decorre de situações como a presente torna, em muitos casos, algo quimérico o atendimento tempestivo de obrigações, um fato litigiógeno por excelência, né? Tanto do lado do fornecedor como do lado do consumidor, problemas como a entrega dos bens adquiridos, o respectivo pagamento, consequências da inadimplência, a presença ou não de situações que autorizariam a revisão contratual, foi o tema debatido pelos professores Luiz Renato e Gerson Branco na primeira conversa travada neste ciclo, e está presente na literatura brasileira pelo menos desde 1923, mercê de um estudo publicado pelo advogado Jair Lins na revista Forense, à época sediada em Belo Horizonte. Então, todos esses temas tenderiam a explodir no judiciário com muito pouca chance de efetividade, a começar pela demora dos feitos em si mesma, passando pelas limitações das possibilidades da prática de atos materiais pelos serventuários e pela própria impossibilidade de uma composição coativa atender plenamente aos interesses mesmo do vencedor. Se o caráter de ordem pública da legislação consumerista indica a presença de vários interesses indisponíveis, isso não significa que a mediação aqui não tenha lugar, porquanto é próprio desta fazer com que as partes cheguem à resolução dos conflitos a partir da compreensão dos motivos que a conduziram a esta situação e qual o contexto fáctico em que se encontram, para que por si possam verificar as vantagens e desvantagens que existiriam em cada uma ceder do seu lado, facilitando as negociações. Notem, eu não falei de chegar necessariamente à negociação. Às vezes, a professora Simone já alertou
numa conferência há algum tempo atrás, às vezes é até melhor que não se chegue à negociação. O ideal é que se chegue, mas às vezes nem sempre é interessante chegar à negociação. O ideal é que se chegue, claro. As possibilidades da mediação no âmbito dos conflitos de interesse interindividuais, podendo ou não conduzir a uma conciliação total ou parcial, aparecem com maior nitidez, considerando a formação média do bacharel em Direito no Brasil, em se tratando dos interesses individuais, digo eu, né? Contudo, sua adoção pode contribuir para que se realizem as negociações entre as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores, ou entre as entidades civis de consumidores e os sindicatos de categoria econômica, né, os sindicatos patronais, que venham a tornar efetiva a previsão das convenções coletivas de consumo, presente no artigo 107 do Código do Consumidor, realizando, inclusive, o sonho do Francesco Carnelutti quanto à contenção do que denominara inflação legislativa. Este breve pincelar do quanto se pode fazer em termos de disseminação de uma cultura de redução dos litígios, precisamente a partir de uma circunstância que alterou em larguíssima medida a própria possibilidade física da prática de atos, tanto da vida negocial quanto da própria execução coativa dos comandos legislativos, ou seja, a pandemia. Então, essas eram as observações que eu tinha a fazer e eu espero não ter extrapolado o tempo que me foi prescrito. Desculpa, gente, eu deixo o negócio no mudo para não dar problema aqui. Muito obrigada, professor. Eu tinha acabado de falar que faltava 1 minuto e esse 1 minuto se deu no momento exato em que o senhor finalizou. Então, muito obrigada, perfeito. E de imediato, passo a palavra então para a professora Simone. Deixa eu, enquanto eu só vou agradecer a entrada da professora Maria Cláudia, né? Obrigada. Ela estava com problema para se conectar, então agora finalmente estamos todos os que havíamos combinado hoje para estar aqui. Então passo então agora a palavra para a professora Simone. 10 minutos? Então tá. Vocês devem ter estranhado um pouco a minha presença numa mesa de consumidor, né? Nossa, o que essa pessoa faz nesse lugar? O que ela está fazendo aí? E, na verdade, nós, quando planejávamos essas conversas, nós conversávamos que um tema que seria bastante importante tratar seria o tema da mediação. Porque em um momento como este, que é um momento de crise, e o professor Gerson e o professor Luiz Renato já apresentaram para nós o impacto significativo que isso tem nos contratos, nós precisaremos ir às negociações. Será impossível viver o período pós-pandêmico sem conversar com todos aqueles que nós contratamos. Feliz ou infelizmente, a natureza olhou para nós e disse: e aí, só um momentinho, parem e revisem todas as relações da vida de vocês. E quando nós falamos em mediação, esse assunto não é novo, na verdade, alguns países de democracias mais consolidadas têm esse tema há quase 40 anos, e nós importamos esse jeito de fazer as resoluções de conflito, que o pessoal gosta de falar em alternativas, mas eu prefiro adequação, então para mim são métodos adequados para gerir certos conflitos. Nós tivemos um primeiro marco regulatório em 2010, a partir da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Antes disso, nós tínhamos algumas iniciativas relacionadas a consensos comunitários, que vieram a partir de um programa nacional do PRONASSE de Cultura de Paz. Então, criamos alguns territórios da paz no país inteiro com essas culturas não adversariais. Depois disso, nós tivemos o novo CPC, nós tivemos a lei de mediação. Agora, em 2019, nós tivemos a lei que autorizou a mediação e também a arbitragem nos conflitos nas questões de desapropriação, então o poder público utilizando essa ferramenta para isso. Para quem não sabe o que é mediação,
é uma estratégia de resolução conflitual em que um terceiro imparcial auxilia as pessoas que geralmente estão em relações continuadas. Por quê? Porque se a relação não é continuada em alguma medida, não teria por que ter uma estratégia tão densa de atuação. Nós poderíamos optar por um método um pouquinho mais simplificado, que são os métodos mais negociados, como a negociação ou a conciliação. O CPC ele não separou o que é conciliação e mediação, mas quem estuda o tema geralmente trabalha com a ideia de que conciliação serve para os casos em que não há relações continuadas e mediação serviria para casos em que há relações continuadas. Então, pensemos num contrato longínquo, como, por exemplo, um financiamento imobiliário, quaisquer tipos de contratos de financiamentos em que, embora eu não tenha uma relação afetiva com aquele credor, eu tenho uma continuidade contratual. Interessa a quem ofereceu o crédito que esse contrato subsista e interessa a quem recebeu o crédito que o contrato subsista. Então, a relação continua por interesse das partes. E esse jeito de resolver isso, esse jeito de resolver, ele obedece certos princípios. Quais são eles? A imparcialidade do mediador, a isonomia entre as partes, e aí o pessoal do consumidor vai dizer, mas não é isonômico no consumidor. Mas existem estratégias para a gente gerar essa isonomia. A oralidade, a informalidade, a autonomia de vontade das pessoas que ali estão, das partes físicas ou pessoas físicas ou jurídicas, a busca pelo consenso, a confidencialidade e a boa-fé. E aí aqui é que eu acho que a gente tem uma excelente experiência vinda a partir dessa nossa experiência do Covid. Faz mais ou menos uns 4 anos que várias startups têm se colocado nesse lugar para viabilizar plataformas em que a mediação possa acontecer no ambiente virtual. Hoje eu listei 9 plataformas em que isso é possível. É óbvio que eu estou deixando alguma de fora, porque eu não fiz uma pesquisa de fôlego. E essas plataformas oferecem soluções que são soluções que vão desde o desenho da disputa, quando você se inscreve na plataforma, informa qual é a questão que você precisa enfrentar, e aí ali, na sua informação, quem está do outro lado da plataforma vê qual o melhor jeito de fazer isso. Se através de uma notificação extrajudicial, se através de uma notificação judicial, se através de uma sessão de conciliação, se através de uma intermediação para negociação direta entre as pessoas envolvidas, ou se através da mediação e algumas delas até mesmo a partir da arbitragem. O pessoal já está estudando que isso aconteça. Podemos ter uma referência aí em 2014, a FGV do Rio lançou um produto chamado Acordo Fechado. Esse acordo fechado, ele tem por objetivo viabilizar com que as pessoas possam conversar por instrumentos virtuais. Vejam que uma faculdade de Direito, através de uma experiência a partir dos alunos, isso não veio dos professores, foi iniciativa dos alunos, óbvio que foi encampada pelos professores, fez um projeto bastante interessante. Depois dele, nós tivemos um outro, que é o Juster, que é de um escritório privado de advocacia. Eles chamam essa ferramenta deles de Law Tech, achei bastante interessante que isso aconteça. E o que é essa ferramenta, essa plataforma? O usuário descreve o problema que ele tem, os documentos, e essa plataforma oferece a melhor resolução para a disputa. E aqui, gente, inclusive, tem sugestões de finais possíveis. E as pessoas podem optar se elas vão aderir a este final ou não, se elas vão acatar aquela sugestão que é feita. É como se fosse um mini júri americano, quando a gente faz a simulação do case system e a gente tem essa oportunidade de saber, o risco que você está correndo é tal, funciona assim ou assado. Depois a gente tem uma outra que se chama MOL, que é mediação online, que veio de uma empreendedora, uma plataforma chamada Sem Processo, uma outra chamada Acordo.net, a plataforma bastante interessante vinculada ao Reclame Aqui, que é o Leegol, Leegol,
E essa é uma plataforma de mediação efetiva, então você entra no Reclame Aqui, você cadastra a sua experiência com um determinado fornecedor e eles entram em contato com o fornecedor. E aí, como é que funciona isso? Eu sei que eu só tenho 1 minuto, é isso, Kelly? Ou 2 minutos? 2 minutos. Como é que funciona isso? Você se cadastra numa plataforma virtual, vamos imaginar que nós tenhamos um MacConf da URGS. E a gente agenda um prévio encontro com as pessoas para explicar como é que é o produto da mediação que nós estamos oferecendo. Então, eu entro lá. Quem está em disputa é a professora Maria Cláudia, a professora Kelly, com o professor Ricardo do outro lado. Explico a situação da disputa, explico como que funciona a metodologia, digo que podem acontecer reuniões individuais e nós agendamos a partir da adesão de vocês. Algumas dessas plataformas são privadas e outras estão sendo usadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Nesse exato momento está em manutenção, mas eu mandei uma mensagem para eles e eles já estão há 3 anos em manutenção. Então, acho que é uma coisa assim que está indo devagar e considerando a nossa dificuldade tecnológica, e por isso eu falava em resiliência tecnológica, vocês imaginem essa demanda toda chegando, né? Tá, mas e por que então falar em mediação e por que falar em mediação virtual no ambiente do coronavírus? Primeiro, porque é um nicho de mercado extremamente relevante. Segundo, eu tenho visto alguns professores de direito civil trazendo más notícias para as pessoas nas suas lives, dizendo como vamos sobreviver, o mundo nunca mais será o mesmo, vai ser perder ou perder, e todas as pessoas agora vão ter que entender que vão perder as negociações dos seus aluguéis, que vão perder os pontos empresariais, que vão perder a cláusula de raio do shopping center e que o 13º não vai poder ser cobrado dentro do shopping, que a loja âncora vai ter uma... E a mediação, ela trabalha em outra perspectiva, que é a perspectiva de oferecer ganhos mútuos. E se ganhos mútuos significa perder o menos possível, se vamos todos perder, e se isso é fato, que trabalhamos então em perder o menos possível, para que nós juntos possamos encontrar um meio termo. Eu sei que há pouco tempo, quem já trabalha com essas questões de mediação sabe que isso é extremamente efetivo. A URGS implementou um centro de referência na Defensoria Pública do Estado, que hoje é uma Câmara de Mediação, e o índice de satisfação das pessoas, gente, é de 87,5%. E veja, o índice de acordos não é de 87,5%, o índice de acordo deve estar em torno de 80%. Então, as pessoas ficam mais satisfeitas com o procedimento do que realizam acordos. Obrigada. Ai, obrigada. Assim como o professor Ricardo, a professora Simone, eu queria que os dois continuassem a falar, mas o combinado foram uns 10 minutos, né? Então, eu só queria mencionar, Simone, uma plataforma que eu tenho achado interessante, que é a consumidor.gov.br. Mas eu percebi, olhando para ela, que ela não é uma plataforma de mediação, porque ela não tem um terceiro. E muita gente divulgou ela como sendo, então eu queria esclarecer isso, né? Ela é legal, é interessante, mas é uma negociação parte a parte, não tem ninguém envolvido, é só uma plataforma que intermedia isso. E eu acho que essas... Sim, por favor. Ela tem uma advertência, inclusive, que ela não oferece nenhum tipo de serviço como se Procon fosse e nenhum tipo de intermediação. E a resposta que você recebe, ela não é possível de replicar depois de um determinado tempo. Então, ela pode ser efetiva porque ela obriga que o fornecedor responda algo, mas você não consegue se insurgir contra o algo que o fornecedor está dizendo. E daí, por isso que eu queria só, né, retomar, aproveitando, eu sempre falo métodos alternativos, mas eu vou a métodos adequados para gerir certos conflitos, estou aprendendo. São alternativas. Mas só para essas pequenas diferenças, que na prática são grandes diferenças, são importantes para a gente conhecer. Nós temos vários alunos aqui, vários que têm começado a trabalhar, que fazem parte junto, né, na defensoria, então é legal que a gente tenha essa clareza sobre esses diversos métodos. E eu queria aproveitar que a professora Maria Cláudia está aqui e lhe perguntar, no âmbito do TJ, como se tem visto o uso desses métodos adequados para gerir certos conflitos, como a mediação e a conciliação, se for possível, especialmente nas relações de consumo e nesse momento?
Primeiro, minha boa tarde para todo mundo, peço desculpas, me ouvem bem? Sim. Problema de internet, realmente ela falhou no escritório, eu já não tinha mais recursos de como fazer, e não tinha meios de composição diversos, né, nesse momento para lançar a mão e tentar alguma outra alternativa de última hora, mas vamos lá. Eu acho que, em parte, essa questão, hoje, principalmente com o novo Código de Processo Civil, em alguma medida, toda essa ideia conciliatória, e aqui eu vou tomar a palavra conciliatória de uma forma mais ampla, né? De nós chegarmos a composições através de acordos ou de outras soluções que não sejam necessariamente soluções estritamente judiciais por uma decisão terminativa num determinado processo. O Código de Processo Civil, de certa forma, ele traz esse recado, né? É como se fosse algo a priori, portanto, e como se fosse a base de onde nós temos que partir, ou seja, nós temos que procurar essa composição na melhor medida possível, né? E esse recado que o CPC nos trouxe a partir de 2016, então aplicando-se isso na prática, passou a exigir que todos nós, né, dentro digamos assim, da formação dos órgãos institucionais mais estritos, né, dentro da justiça, de forma mais estrita, como de todos os operadores do direito, tivéssemos que nos adequar a uma nova realidade no sentido de, primeiro, aceitar essas possibilidades de composição mais ampla, ou seja, não restringir, não fechar portas a essas formas de resolução de conflitos, adequadas, portanto, a um tipo de demanda que se identifique em concreto, e num segundo, então, momento, passar uma promoção disso de forma mais concreta, né? E, de certa forma, pelo menos na justiça estadual, onde eu tenho maior contato, ou talvez trabalhe de forma, né, por trabalhar dentro da justiça estadual de forma mais direta, nós vemos que isso tem sido uma prática já até de mais tempo, do que a partir de 2016. Primeiro, por todas as tentativas, num primeiro momento, de institucionalização disso através dos juizados especiais. Os antigos juizados de pequenas causas, eles tinham esse recado inicial, então, desde a década de 90, e o embrião desses juizados de pequenas causas, hoje juizados especiais, nasceu aqui no Rio Grande do Sul e dentro da nossa universidade, de certa forma, principalmente através dos trabalhos da época e até do professor, na época do professor Rui Rosado de Aguiar Júnior. Então, de certa forma, lá já começa um embrião dessas ideias mais autocompositivas, né, ou de resolução de conflitos de forma alternativa àquela formalidade estrita do processo judicial. E isso com o CPC, então, isso vai caminhando, e com o CPC isso passa a ter uma destinação mais no sentido da promoção, efetivamente, de meios compositivos, né? Claro que nós trabalhamos num primeiro momento, e em parte tem esta questão do tempo de processamento que a mediação exige, que é distinta da conciliação. Então, nós temos, num primeiro momento, esse recado do CPC para que se promova uma composição mais ampla através da ideia de conciliação, né? Então, essa imposição de que antes de um primeiro momento, claro, isso pela vontade das partes, né? Mas que num primeiro momento se promova esse primeiro olhar sobre a questão da conciliação, já é um início do recado que se quer passar, de que não necessariamente se vai terminar essa demanda judicial por meio de uma decisão judicial terminativa ou estritamente judicializando-se o caso estritamente através de uma decisão terminativa. Então, essa ideia inicial da conciliação ela é bastante ampla, e a exigir, né, esse primeiro passo do judiciário, também no sentido de acolher essas ideias de composições diversas da demanda judicial, mesmo quando já criada ali em concreto. E, num segundo momento, passando a promover, então, através não só de cursos de capacitação, mas através do reconhecimento de entidades, e trazendo isso para dentro da instituição, através de câmaras relacionadas à promoção da mediação. Tá? Então, nós temos vários juízes que já trabalham de forma direta, inclusive encaminhando seus processos para mediação, como também através do trabalho
compartilhado, né, com outros profissionais que possam trabalhar a mediação. E aqui eu queria justamente entrar um pouco na fala da professora Simone, na parte justamente quando faz essa distinção entre mediação e conciliação, com relação à extensão das relações de conflito, digamos assim, que nós estamos trabalhando, se são relações continuadas, né, ou se são mais datadas no tempo, porque sempre me preocupou muito mais em relação a essa distinção, a linguagem de fundo e o papel daquele que trabalha como conciliador ou que trabalha como mediador. Me parece que talvez a grande distinção, e aí pode ser uma forma de compreensão, inclusive dos dois, pelo menos dos dois sistemas, né, de composição, sempre me pareceu que a conciliação ela permite ao intérprete, ao terceiro, né, que ele tenha, seja ele quem for, que ele tenha um papel um pouco mais persuasivo do que propriamente na mediação. Ou seja, que a linguagem persuasiva e de convencimento, ela fuja um pouco, inclusive, da fase de argumentação propriamente dita e permita um papel um pouco mais impositivo por parte deste conciliador. Esse caráter negocial, digamos assim, ele não parte tanto daquilo que nasce com as próprias partes ou daqueles envolvidos, mas nasce mais desse terceiro, não só pela orientação, mas talvez por um papel mais persuasivo que possa ser feito. Distinto um pouco, talvez, da mediação, em que essa linguagem ela toma um rumo um pouco diverso, e este papel do terceiro ele é muito mais, não tanto de usar da persuasão para alcançar determinada finalidade, mas permitir uma orientação muito mais sutil em relação... o seu papel, portanto, é muito mais de observador e de condutor de uma resolução do conflito do que propriamente de um papel mais ativo, digamos assim. E talvez por isso que a mediação leve um tempo, pelo menos daquilo que eu conheço, leve um tempo um pouco mais amplo para poder ser realizada. Demanda um número maior de sessões e talvez tenha essa finalidade aplicada a relações continuadas, justamente porque talvez tenha uma adequação mais... ou talvez seja realmente, como foi dito, um método mais adequado para aquele tipo de demanda realizada. O judiciário é bastante aberto a essas duas possibilidades, a conciliação agora por determinação normativa, mais ainda, mas a mediação, de certa forma, ingressa com bastante força na justiça, principalmente na justiça estadual, e muito mais nas relações de consumo. Talvez seja o nosso campo, claro que nós temos um campo forte de mediação na área de família, mas nós temos também esse campo mais atuante na área de consumo. Talvez porque sejam situações em que justamente as relações, sejam elas continuadas ou não, elas envolvam alguma situação de vulnerabilidade específica. Desculpa. Eu passei 10 minutos? Uhum. Deu ali. Mas era só para estimular esse debate, para que a gente pudesse tratar um pouco do tema. Perfeito. Aproveitando toda essa, digamos assim, essa provocação, e ainda dá para juntar ela junto com a pergunta da Isadora, que ela pede se a Simone pode falar um pouco mais, então, acho que mesmo nessa lógica, sobre as estratégias para garantir, no caso mais específico, a isonomia entre as partes na mediação, ou quem sabe até na própria conciliação, mesmo com a vulnerabilidade do consumidor. Eu acho que esse é um ponto que nas relações de consumo chama muito a atenção. Simone. Isadora, deixa eu ver se eu entendi, Um dos princípios da mediação é essa isonomia entre as partes. E sempre que a gente tem uma questão não isonômica, de alguma forma, o professor Ricardo caiu. Tudo bem, vou seguindo. Uma relação não isonômica, é preciso que isso seja deflagrado na mesa de mediação. Então, quando estamos com uma vulnerabilidade do consumidor, que é óbvio que ela existe, nós procuramos agir procurando assegurar que essa pessoa tenha assistência jurídica adequada. Não sei se vocês viram, mas agora deixa eu ver que dia foi, dia 18 de março, a OAB editou o provimento 196 de 2020, afirmando que quando a mediação é realizada por advogado, ela é ato de advocacia, sim,
que a remuneração que é recebida, que é contratada nesse ambiente, ela é caracterizada como alimentos na forma de honorários advocatícios, ela precisa ter capacitação técnica, firmou de novo dizendo que não precisa ser advogado a fazer, mas quando o advogado faz, ele está praticando o ato de advocacia, sim. Então, assim, mais especificamente na mesa da mediação, o que acontece? A gente sempre tenta se certificar que essa pessoa está assessorada por um advogado. Se ela não tiver, a gente solicita um defensor público ou pode pausar a estratégia de negociação a fim de que sejam saudadas todas as demandas a equilibrar ou a reequilibrar. É o mesmo cuidado que a gente tem na mediação em violência doméstica, que é para tentar não revitimizar ou não colocar em mais vulnerabilidade a pessoa que já está em situação de vulnerabilidade por conta daquilo que está acontecendo. A Maria Cláudia colocou uma pergunta, né? Essa noção, Maria Cláudia, muitos autores trouxeram, assim, que na conciliação o conciliador pode sugerir, isso também é uma coisa que vem em voz corrente, assim, muitas pessoas dizem. Nos Estados Unidos, os mediadores, eles são mais avaliadores do que aqui, porque o requisito objetivo, ele é muito mais impactado, tem muito mais impacto no resultado efetivo daquela negociação. Eu acho que a grande característica na conciliação, o resultado que você está procurando é uma satisfação mútua para as partes, e na mediação, o resultado que você está procurando é uma melhora relacional. Subir aquela relação de um nível. Então, uma mediação bem-sucedida, ela é bem-sucedida mesmo sem acordo, se as pessoas saem dali, por exemplo, dispostas a voltar a conversar. Isso é considerado bem-sucedido em índices de avaliação. É bem diferente, assim. A lógica do judiciário colocava um processo por um, né? Então, assim, eu tenho um processo judicial que eu levo, não sei quanto tempo leva para fazer uma sentença. Não faço a menor ideia. Depende, pelo IPROC, nós estamos dando sentença em 2 meses. Isso, tá vendo? Olha só, eu levo 2 meses para dar uma sentença e aí me vai lá gastar 3 ou 4 meses para fazer uma mediação. Isso não tem o menor sentido. É que o raciocínio está equivocado. Tem uma pesquisa que nós fizemos ali pela URGS que afirma que um processo toca na defensoria 1.200 vezes até a fase de execução. E eu não contei os toques judiciais, porque eu acho que multiplica por 2 isso, né? Porque se vai para a defensoria e volta, deve meio que multiplicar por 2, mas podemos fazer uma média. Se a gente pensar que o juiz leva 2 meses para dar a sentença e que esse processo vai virar bumerangue, porque depois vem a fase do cumprimento de sentença, depois vem a fase da insatisfação da pessoa com aquilo que ficou e aí ela fica enchendo o saco, criando novos processos. O que a gente está comparando é uma melhora relacional de um processo em 4 meses com 1.200 toques na defensoria. Então, a lógica teria que se analisar de 1 para 1.200 e não de 1 para 1, como as pessoas costumam fazer. Eu até acho que a gente pode fazer essa pesquisa quantitativa. Quantas vezes um processo normal, sem muita intercorrência, bate no Poder Judiciário, ou seja, provoca atos judiciários todos, desde cartório até protocolo. Quantas vezes, o pessoal da TI deve ter, quantas vezes pinga lá no EPROC, sabe? Do início até o cumprimento. E essa é uma das discussões grandes, se efetivamente a mediação seria uma situação de efetiva, claro que ela acaba permitindo uma composição diversa, né? E uma resolução diversa
para não só em questão temporal, ou seja, para a resolução daquele conflito específico, mas para evitar, né, digamos assim, uma reincidência em relação às questões judiciais em termos processuais. Tá? Em parte, é muito do que a justiça restaurativa também, da forma como ela trabalha, e principalmente num campo mais específico, que é o campo da questão criminal. E essa é uma das questões, justamente, que se discute muito, se efetivamente esse seria um campo de domínio específico do judiciário, tá? Ou não. Tá? E por que isso? E por que esse afastamento, talvez, daí, das questões dos tribunais de forma mais estrita, né? Porque, obviamente, é aquilo, e aí a Simone apontou muito bem a questão do trabalho do advogado, né, na composição de conflitos, é aquilo que talvez seja, inclusive, pré-processual, né? Ou seja, é aquele trabalho a mediação, em parte, é muito do trabalho pré-processual, né? Ou seja, e aqui na Universidade Federal, durante bastante tempo, e com testes aí, sim, na prática, inclusive, junto ao judiciário, se trabalhou isso nas questões de superendividamento, né? A professora Cláudia Lima Marques trabalhou muito essas questões, de certa forma, não o top, digamos assim, o tópico era o superendividamento, não era a questão da mediação, mas, de certa forma, o que se trabalhava eram situações pré-processuais para evitar o endividamento de alguém, ou tentar minimizar esse endividamento, né, recompor uma situação de vida financeira de alguém, para permitir que não haja, então, um número grande de conflitos em relação a isso, evitando, inclusive, no extremo, uma insolvência civil do indivíduo. Então, em parte, o que se questiona muito é em que medida o papel do judiciário seria um papel efetivo para esta promoção da mediação, né? Tanto assim que o CPC vai trabalhar com a ideia de conciliação, claro que de uma forma muito ampla, ele permite isso de forma ampla, mas ele aponta a ideia da conciliação justamente porque o que se quer, de certa maneira, no judiciário num determinado momento é resolver aquele, e até porque o juiz vai ter traves em relação a isso, né? Se não for através da conciliação, resolver aquela situação específica de conflito. Tá? Porque se não é alcançada uma determinada conciliação, não se tem como alcançar uma situação diversa por meio de uma sentença. Né? Diversa daquilo que é dado como traves, né? Daquilo que a gente trabalha aqui dentro da universidade, é dado como traves dentro de um determinado processo judicializado. Então, uma das discussões grandes é justamente sobre isso, né? Ou seja, em que medida a mediação tem esse papel, digamos assim, quase extraprocessual, né? Justamente, ou em que medida ela pode ser inserida dentro do processo judicializado, justamente porque ela tem não só esse tempo diverso, mas como essa finalidade distinta, né? De atingir a relação de uma forma mais ampla do que propriamente a relação processual estrita. E daí eu vou aproveitar, então, esse ínterim para perguntar para vocês uma coisa. Eu sou conciliadora judicial, uma experiência prática muito legal, e lá no fórum que eu trabalhava, que era no Partenon, trabalhava não porque era um trabalho voluntário, é um trabalho também, então eu trabalhava lá, havia muita conciliação e também mediação que era pré-processual, a gente fazia bastante. Muitas coisas, óbvio, né, que dentro daquela possibilidade não se resolviam, mas muitas, e daí um pouquinho na pergunta da Isadora, muitas se resolviam de uma maneira que eu não imaginava, porque às vezes o que faltava para o consumidor era um interlocutor, alguém da empresa que se materializava na frente dele e conversava com ele, e explicava alguma coisa e aquilo fazia algum sentido, ou ajudava. Porque é claro, pega, por exemplo, uma pessoa sem tanta instrução, um idoso, que fica falando com um telefone, com uma secretária eletrônica, e que não consegue, e que não entende. E aquele local, aquele ambiente, era o lugar que ele podia falar com alguém, com o auxílio, no caso do conciliador, que fazia essa intermediação, às vezes de uma forma um pouco mais propositiva, até no sentido de auxiliar, pelo menos era o que eu percebia naquele momento que era necessário, e eu via muitas pessoas saindo de lá com uma informação e uma maneira efetiva de resolver, quando não era possível no pré-processual, em virtude daquilo, alguma resolução mais definitiva. E isso me chamava atenção. Não necessariamente existia aquela isonomia que nós imaginamos, como é que eu vou colocar o consumidor no mesmo lugar, não é isso, mas eu trago os dois para conversar, e ao trazer os dois para conversar, eu crio uma
relação ou um contato que de outra maneira não seria possível. E essa foi a experiência que eu tive, e eu gostava até, brinco que eu gostava muito mais do pré-processual do que do processual, porque no processual já tinha se rompido a barreira, já tinha nascido o conflito, as pessoas muitas vezes não voltavam para aquele passo atrás que era necessário para voltar a conversar, e no pré-processual isso era possível. Agora, eu tenho visto muitas câmaras de conciliação e de mediação, que são privadas, né, que não estão dentro do judiciário, algumas que estão sendo credenciadas, mas que não estão exatamente dentro daquele ambiente judiciário. E eu gostaria de saber de vocês, depois eu leio a pergunta do professor Sérgio Severo, mas eu gostaria de saber de vocês qual é a percepção de vocês sobre essa coisa, dessa Câmara que não está lá dentro, né, e dessa possibilidade do pré-processual. Não sei quem quer começar. Simone? Eu posso dar minha opinião. Eu tenho a sensação que o nosso Conselho Nacional de Justiça quis se assenhorar dessa metodologia. E, na minha opinião, criou um subproduto inadequado. E é só a minha opinião, eu repito ela tantas quantas vezes vocês desejarem. Se eu efetivamente quero criar uma porta dentro do judiciário, como se faz nos Estados Unidos e no Canadá, de ter o multi-doors mesmo, e trabalhar isso como uma porta, eu preciso tratar disso como uma porta acessível com serventuários de qualidade, e não é com voluntariado, e não é com uma remuneração pífia da conciliação. Eu teria que ter alguém na mesma qualidade de dizer o direito, vamos dizer assim, nessa porta, vocês entendem? Eu não posso criar uma subcategoria desse serviço. Eu não posso abrir uma porta no tribunal e dizer que eu estou prestando esse serviço por uma subcategoria. Então, quando a Maria Cláudia fala, talvez não seja o judiciário o lugar disso, talvez não seja. No Canadá, a gente tem centros de resolução de conflitos que são extra. Então, tudo que é direito de vizinhança precisa passar primeiro pelo centro de vizinhança. Né? Pelo menos em Alberta, onde eu estive, eu não tenho como fazer isso sem passar. Uma vez eu falava para o professor Ricardo, acho que ele vai lembrar disso, eu disse, professor, o que o senhor acha da mediação? Ele, o meu cliente é um cliente um pouco diferente. Lembra disso, Ricardo? Porque o cliente Estado, que é o maior dos devedores, o maior dos litigantes, né, Estado nas três instâncias, é preciso que se criem soluções conjuntas, né? E aí uma coisa que eu tenho ficado desassossegada com o pessoal do consumidor aí, me corrijam, por que diabos é o consumidor que vai ter que levar muitos desses efeitos como solidariedade social, sabe? Fiquei pensando nas companhias aéreas. Imagina a pessoa que fez a viagem da vida planejada, sonho de ir para Paris, economizou 5 salários, pagou parcelado no cartão, e aí deu a pandemia. E aí essa pessoa, por solidariedade social com a companhia aérea, vai precisar esperar 1 ano ou então receber um crédito a gastar em mais um. Eu realmente fico pensando que tipo de solidariedade social é essa que estamos implementando e com qual chapéu estamos abanando a aba da solidariedade social, né? E o professor Severo... Eu faço só uma complementação ali, a questão trazida pela Simone, que eu acho que a gente não pode deixar de entender, de compreender, e talvez sermos um pouco ingênuos. Nós todos na academia trabalhamos com situações ideais, né? Nós temos uma utopia, digamos assim, do ponto de vista acadêmico, né? Que nós não abandonamos nem mesmo quando traduzimos isso nas nossas atuações profissionais, né? Para todos nós que trabalhamos como juízes, procuradores, né? Promotores, advogados, mas nós temos uma visão mais utópica do ponto de vista acadêmico, porque nós temos esse certo perfeccionismo na preocupação da realização da justiça, enfim, né? De uma forma mais ampla, por esse comprometimento, digamos assim, acadêmico com a pesquisa, né? E com, digamos, a busca de respostas mais adequadas na questão jurídica. Mas existe todo um mercado ao redor dessa... E um mercado não só em valores mercantis, então nós não estamos falando só de um mercado rentável, né, para todos aqueles que são operadores do direito, mas também um pouco de
uma partilha daquilo, como se fossem feudos de justiça, né? Ou seja, nós queremos partilhar também esses espaços que são espaços de valor monetário, né, financeiros, e valores e espaços de poder, né, de determinação em relação a dizer a justiça, né? Então, a gente não pode pensar que, claro, a gente aqui está trabalhando do ponto de vista mais utópico, mas há uma briga de poder em relação a isso, seja em relação ao CNJ, de uma forma mais específica, né, por diversos interesses que estejam associados a isso, desde a questão de produtividade, né, em relação ao jurisdicionado, até o número de processos, mas o quanto isso é rentável do ponto de vista... É bom, né, que a gente não está sendo nem gravado, nem ouvido por várias pessoas, mas a gente sabe que existe esse mercado de fundo, mas aqui é para fins didáticos, né, a Lomã me permite isso, mas da mesma forma para todos os profissionais do direito, né? Todos aqueles que vão fazer a sua capacitação fora, como profissionais do direito ou fora do direito, né? O mediador ele não precisa ter a formação jurídica específica. Todos também estão buscando o mercado, né? Nós temos vários psicólogos, né? Psicanalistas, gente na área da administração, da economia, né? Tem gente na área de contábeis que trabalha como mediador. Ah, e por que isso? Porque é um mercado também. Né? Então, e é uma partilha da justiça, são espaços que vão se criando com partilha daquilo que antes era prerrogativa única do judiciário e dos seus operadores. Então, claro, começam todas, o próprio posicionamento, então, né, do reconhecimento ou não de que há um trabalho que demanda uma remuneração por honorários advocatícios do trabalho do advogado, também é uma proteção de mercado, né? Então, nós não podemos também perder essa perspectiva de que, ao fundo, nós estamos tratando também com partilhas dessa administração da justiça, né? E ninguém quer perder a sua fatia, né? Como também todos querem ganhar um pedacinho dessa fatia numa certa medida. Então, a questão do custo da mediação, de todas as formas de composição de conflitos, sejam elas judiciais ou extrajudiciais, tem outros interesses que a gente também não pode negar que não existam. Né? É ótimo se nós pudéssemos continuar, talvez em termos utópicos, né? Imaginando que com isso nós estamos efetivamente, essa é a nossa pretensão, né? De promovermos no máximo as questões de justiça, mas nós não podemos desconhecer que existe todo um mercado por trás disso, um mercado de poder, um mercado de poder de partilha de questões jurisdicionais, um mercado de poder econômico, né, que determina também esses encaminhamentos em relação a essas novas formas de conciliação. Professor Ricardo. Microfone, professor. Está desligado. Sim. Pronto, já resolvi. Mas a professora Simone lembrou muito bem da minha reação quando ela me perguntou acerca da mediação. Né? Eu, particularmente, com relação à mediação em si mesma, eu vejo assim com os melhores olhos possíveis no Instituto. Vejo com os melhores olhos possíveis, até porque justamente ele se volta à conscientização das partes acerca, inclusive, de qual seria o melhor caminho, se é realmente a conciliação ou se é conciliar em tudo, conciliar só em parte e continua a brigar no restante, mas de qualquer modo não é, vamos dizer assim, aquela coisa que nós dizíamos em tom meio jocoso, né? Faz o acordo, senão eu dou a sentença contra você. Né? Tinha umas piadas nesse sentido, né? Evidentemente. Mas, de qualquer sorte, no que tange a mediação, eu tenho absoluta concordância aqui com a professora Maria Cláudia, no que tange a este ser um espaço importante que não é reservado apenas ao bacharel em Direito. É bom que o bacharel em Direito esteja empenhado nisso, mas não basta ele ter um conhecimento técnico, ele tem que ter algumas virtudes. E, por exemplo, eu sempre digo, se tem uma pessoa que não é talhada para mediação, é o professor Ricardo.
O professor Ricardo não é um diplomata. Ele não tem vocação diplomática. O professor Ricardo é briguento. Então, botar um briguento como mediador é complicado. Agora, de qualquer modo, quando nós vamos falar na mediação, pensar-se na formação do serviço público, a professora Simone levantou aqui vários problemas que nascem disso. Criar um serviço público implica gastos públicos, que têm que estar no orçamento, implica servidores, em relação aos quais tem que existir uma rubrica orçamentária também, tem que ter uma lei que crie os cargos. Então, quer dizer, tem uma série de questões que envolvem a formação de um serviço público, propriamente dito. O que não amesquinha em absoluto a excelente intenção do CNJ, não amesquinha. A questão é como estruturar-se, assim como eu reconheço também com a professora Maria Cláudia que há uma disputa de espaços de poder. Eu reconheço isso. E mais, reconheço até mesmo a existência de uma briga corporativa mesmo, em que interesses muito particularizados de cada classe, cada um deles pretende que o seu ponto de vista seja o melhor. Só que quando eu tento convencer o outro que o meu interesse é o melhor, eu tenho que mostrar a razão que transcenda a minha própria conveniência. Então, é muito importante também nós termos todos esses pontos para serem quando nós vamos tratar de quem efetivamente vai levar a cabo a mediação. Se ela vai ser monopólio de uma fração do poder estatal, do judiciário, podem criar talvez uma repartição no executivo, ou se pelo contrário ela vai estar disseminada entre os particulares e o poder público resolve criar uma câmara de mediação, conciliação. Isso são variáveis que se põem e que, a meu juízo, só vão ser resolvidas no nível legislativo. Né? Dizer se isso pode ser levado a cabo por qualquer pessoa que tenha aptidão para isso, e em que consiste essa aptidão, ou se vai ser levado a cabo por servidores ou por profissionais privados habilitados. Isso é uma grande gama que está posta para ser resolvida num âmbito, eu devo dizer, é aquele que é o encarregado de ser a expressão da vontade geral, que é o legislativo. Né? Então, essas são as questões que o tema me suscita, e também eu gostaria de recordar, mais uma vez, aquele ponto que sempre me deixou assim, com muita preocupação por causa da boa intenção do legislador. Mas, até hoje, eu não sei de nenhuma convenção coletiva de consumo que tenha sido celebrada desde que entrou em vigor o Código do Consumidor. Então, essas são as observações que eu tinha para fazer. No ensejo destas observações, eu vou trazer aqui a pergunta do professor Severo, né? Que eu vou contextualizar e lê-la, então. Pesquisando a matéria sobre a perspectiva do direito interno, e comparado internacional, sobretudo questões contratuais voltadas à revisão, rescisão ou declaração de inadimplemento, tenho visto muitos juristas preconizando a mediação, com diferentes argumentos, como no caso de uma empresa chinesa que alegou força maior para justificar a impossibilidade de cumprimento contratual pleno com a empresa Total Combustíveis, que em fevereiro alegava descumprimento e potencial judicialização, mas que, um mês após já, vislumbrava na França os efeitos da pandemia.
Não estaríamos num momento propício ao desenvolvimento de soluções alternativas de disputa, especialmente da mediação, até por iniciativa das partes? E daí, com essa pergunta, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para a gente, então, fazer o encerramento, porque eu vi agora que nós já estamos em 18 horas e 4 minutos. Pode ser? Eu sinto muito que é o momento, professor, de aplicarmos esse instituto. Eu acho que é preciso falar sobre isso, porque efetivamente a gente vai ter um desassossego no judiciário, uma enxurrada de processos que já se é capaz de prever e já se tem notícias, já estamos, eu não sei como é que estão lá, Maria Cláudia, mas já estamos começando agora com a nova portaria do tribunal, a gente volta os prazos e isso é extremamente preocupante, os conflitos internacionais estão aí, eu estava tentando achar um arquivo que eu tinha da lista dos maiores conflitos internacionais resolvidos por mediação, e acho que sim, teremos que nos colocar numa perspectiva internacional. A gente tem 3 ou 4 mediadores que são associados à ONU e tem feito um trabalho maravilhoso, principalmente nas questões de direitos humanos, e acho que sim, eu realmente acredito nisso, porque eu vi acontecer. Depois que a gente vê acontecer a mediação, é difícil voltar atrás. E não sou ingênua também, concordo com a Maria Cláudia, acho que a gente precisa dizer, decidir é poder, e tem uma disputa de poder, e ok, é só uma constatação acadêmica com relação a isso. Acho, em parte, creio que toda a resposta já foi dada, né, de uma forma ou outra, porque nós estamos justamente falando isso, dessa necessidade das situações de quanto todas as formas, né, de composição, sejam elas judicializadas ou não, se fazem necessárias em momento de crise como este. Mais do que nunca, talvez, nós estamos passando, pelo menos de forma inusitada, por uma situação global, pelo menos desde a última guerra, e nem na última guerra nós tivemos, talvez, um envolvimento tão grande de todas as nações nesse sentido, né? De buscar composições, de olhar para o vizinho e ver o que está sendo feito lá, para ver se este exemplo, né, pode ser utilizado aqui, e isso numa velocidade imensa, porque o vírus é muito rápido, né, para se espalhar, então nós temos que criar alternativas para isso, e o que nós vimos é que isso não... Vejam que o grande debate no momento é justamente entre as questões de saúde e as restrições para preservar essas questões de saúde que importam em restrições à atividade econômica e às atividades relacionais de uma forma mais ampla, né? Ou seja, nós estamos isolados, comunicados apenas, e estamos aqui hoje juntos apenas em razão da possibilidade de estarmos conectados digitalmente, né, ou virtualmente. Então, na verdade, são situações extremamente novas, situações que em momentos de crise aparecem com uma forma, emergem de uma forma com uma força muito maior e que nos permitem, talvez, mesmo em momentos de crise como esse, ver que são várias as alternativas que nós temos. Não é o judiciário que vai responder, até porque nós tivemos que fechar as portas, né, numa certa medida. Claro, estamos trabalhando, obviamente, né, estamos trabalhando naquilo que é possível já do ponto de vista eletrônico, naquilo que não exige que o nosso servidor, né, que os operadores do direito, de uma forma geral, toquem nos papéis, né, porque o vírus está ali. Então, e na transmissão nos locais de maior aglomeração de pessoas. Então, são situações novas que foram impostas e que estão nos dando uma lição, de certa forma, e dentro do possível estamos tentando atravessar, né, sobreviver a isso, justamente através dessas formas de composição. Nós não falamos de uma palavra-chave, nem vai dar tempo, eu só deixo aqui, mas quando nós falamos em mediação, nós falamos em autonomia, né, em potencializar a autonomia dos indivíduos. Então, na medida em que nós estamos falando de potencializar a autonomia, justamente nós temos que formar esse indivíduo da forma mais plena possível para que ele possa compreender a extensão dessa ideia de autonomia, né? A autonomia de enxergar o outro, ou seja, de conseguir enxergar na sua sempre essa perspectiva relacional. Nós estamos sozinhos no mundo porque pelo menos estamos conectados. Vimos que nem o isolamento, né, nos faz sermos ilhas isoladas. Então, eu acho que é um belo exemplo esse momento atual, o professor Severo traz muito bem isso. É um belo momento para realmente pensarmos sobre essa nossa interação permanente, e não só dentro do nosso pequeno mundinho, né, mas relacionado com os demais.
Agradeço a oportunidade, né? Vim de última hora e agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, professor Ricardo. Bom, a pergunta feita pelo professor Severo, na realidade, parece mais retórica, a bem de ver, porque, a rigor, com o próprio enunciado da pergunta já nos mostra a impossibilidade da composição coativa do litígio se mostrar efetiva. Então, na realidade, sim, eu penso que é um momento propício ao desenvolvimento dessas soluções que o Código do Consumidor chama de alternativa, mas a professora Simone, com muita propriedade, fez corrigendo, o legislador não é um acadêmico, né, embora houvesse excelentes acadêmicos na redação do Código do Consumidor, cito apenas a professora Ada Pellegrini, né, já falecida, mas, de qualquer sorte, justamente quando se vê que o judiciário entra numa situação de impotência decorrente de um dado da natureza, que é justamente a pandemia, de impotência no sentido de materialmente ele ter condições de compor o conflito de um modo efetivo, é que realmente os interessados vão caminhar para outras trilhas. Então, não resta a menor dúvida. Sim, há um estímulo a que se busque essas formas de composição de conflitos. Embora, é bom que se diga também, né? Nem sempre a mediação vai ser procurada e, afinal de contas, por maior que seja o talento do mediador, quando ele estiver diante de partes totalmente intransigentes, aí milagre ele não vai fazer, né? Então, eram essas as considerações que eu tinha a fazer, e agradecendo a todos, e em especial aos meus companheiros de conversa, aliás, as minhas companheiras de conversa aqui, que abrilhantaram esta tarde de um modo absolutamente superlativo. Se é que é possível graduar o superlativo. Muito obrigada, professor Ricardo. Eu também gostaria muito de agradecer, professor Ricardo e a professora Simone, né, por terem topado falar sobre isso, e a professora Maria Cláudia, né, de última hora, a gente conversando ali, vamos falar sobre isso, e topou e veio, fico bem feliz. E uma coisa eu quero deixar, então, tanto para nós aqui que estamos na mesa, quanto para os que nos ouvem, é que agora há uma portaria, eu nunca lembro se é portaria ou resolução do MEC, que determina que esses métodos adequados de solução de conflitos devem vir obrigatoriamente para os nossos currículos. Eu acho que isso fará com que muitas dessas nossas discussões venham para a academia e depois, com esses nossos queridos alunos tendo tido um contato efetivo e obrigatório com a temática, isso também resulte em profissionais mais conscientes, e essa seria uma maneira, digamos que no longo prazo, perpetrar a necessidade desse assunto se tornar parte da realidade do Estamos com a pessoa certa, né? A coordenadora da Congrade é quem capitaneia esse processo, então, Kelly, tens aí uma responsabilidade na mão, né? É o equivalente ao coordenador do curso nas federais, a nossa coordenadora da Congrade provavelmente vai precisar nos conduzir nesse processo. Que bom que você está aí. Juntamente com todos os colegas da Congrade, do NDE, a nossa agora, isso eu esqueci de falar na semana passada, a nossa atual agora coordenadora de pesquisa, que é a professora Simone, que está aqui também, né? Para quem ainda não sabe, ela vai nos auxiliar nessa parte e também da extensão. Vai ser um trabalho bem interessante e estou vendo que o Antônio chegou para demandar a mamãe. Vamos lá, então.
Mais uma vez, obrigada a todos, né? E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Isso para falar, então, sobre tecnologia e informação na pandemia. Esperamos vocês, tá bom? Um abraço, uma boa noite, um bom final de semana. Se cuidem e, por favor, viram a notícia, 407 mortos nas últimas 24 horas. Portanto, fiquem em casa. Boa noite. Boa noite.